Muito obrigado, papai. Este momento é precioso para nós. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de termos o teu Espírito, revelando a tua palavra a nós para sermos santificados. Aqueles que vão ouvir esta mensagem, o tempo que o Senhor tem para estes, que sejam tocados para o novo nascimento em Cristo Jesus. E é no nome dele, Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês, para que a gente possa ilustrar e fundamentar aquilo que nós louvamos, né? No Evangelho, não, eu não gosto dessa terminologia, mas no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 17, até chegarmos ali aonde o louvor nos leva, existe esse relato de João, dizendo assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja o contraponto, né? Aonde nós temos a antiga aliança e a nova aliança, nós temos a Páscoa e nós temos a ceia. São momentos distintos na história humana e na relação de Deus com a humanidade. Primeiro, Deus, ele se relaciona introduzindo a lei na raça humana por Moisés, para depois, através do seu amado Filho, manifestar a sua graça. Agora vamos trazer a perspectiva correta, né? Não que a graça não houvesse e não que a lei não haja hoje. Vamos colocar as coisas na perspectiva correta. Por isso que Jesus falou assim: eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Então, nós podemos dizer que a perspectiva da lei, tendo também a sombra da graça, esteve no tempo de Moisés, assim como a perspectiva da graça, tendo a sombra correta da lei, ela está em Jesus. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. É tão bonito isso, né? E aqui está claro isso. Moisés, certa vez, disse: deixe-me ver tua face. Deus falou: não, você não vai me ver. Eu vou passar e você vai olhar entre a fenda dessas duas rochas e você vai ver de costas a minha glória. Foi a única percepção que Deus se permitiu ver. Olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que está reservado, o encontro da igreja com o Criador. Isso se dará na glória, se dará na volta de Jesus, e podemos dizer, porque o próprio Senhor Jesus declarou aquele ladrão que estava, entendo eu, à sua direita: hoje estarás comigo no paraíso. Então, entendo que aqueles que já estão, já dormem em Cristo, já partiram deste mundo regenerados, esses estão junto do Senhor, vendo Ele. E aqui o Senhor vai revelando, como por espelho, aqueles que Ele chama pelo novo nascimento, pela nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Jesus. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João Batista, o primo de Jesus. Ele estava sendo ali intimidado, né? Quem é você? E aí ele diz: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Vamos ver a consciência de João Batista. E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E aqui entra uma coisa extraordinária, né? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isto, batizando com água. E Jesus testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tendo testificado que este é o Filho de Deus. Então veja o testemunho de João, tremendo, né? Se colocando na posição correta. Eu sou aquele enviado para falar dele e para preparar o caminho. Ele é antes do que eu. Olha que bonito, né? É tão profundo quando João Batista ele deixa na perspectiva correta do tempo e do espaço aonde está o Senhor. O Senhor é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso coloca ele, inclusive, fora desse tempo que nós contamos. Coloca ele na eternidade como ele é. Ele é a vida eterna. Ele é o eterno. E não tem nada mais importante para nós, né, amados? É bom de segunda a gente poder trazer esse momento aqui por uma reflexão mais profunda. E eu rogo hoje ao Senhor que, por meio deste milagre que Ele operou nas nossas vidas, meus amados irmãos, que a gente aprenda com João a reconhecer o Senhor como o tudo de Deus, como aquele que hoje está em nós sem que nós mereçamos. Não, nós jamais vamos ter nenhum mérito, né? Por mais santificados que sejamos, por mais assertivos, por mais cumpridores da palavra e como graça mesmo, não buscando a vida eterna ou buscando mérito, não. Não, cumpridores no melhor sentido da palavra, glorificando a Deus e recebendo de Deus esta graça de podermos ver a palavra de Deus se cumprindo, mesmo que a gente vá no mais alto nível do que podemos, sempre estaremos diante de um ser supremo, totalmente santo, totalmente tremendo. Nós temos relato na própria palavra de Deus que se Deus manifestar sua glória em nosso meio, ninguém subsiste. Mas como a sarça ardente que não se queimava, o Deus, que é um fogo consumidor, ele só nos consome porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso é a causa de não sermos consumidos. Com todas as nossas dificuldades, defeitos, falhas e tudo aquilo que faz parte da nossa vida, nós temos um Deus que é por nós, que nos ama, que pacientemente nos conduz. E eu tenho uma boa notícia para você e para mim. Tem graça, meus amados. Nós estamos debaixo da graça e tem graça para nós. Tem graça. E o meu desejo, eu tenho pedido isso a Deus, sabe? É que Ele promova um despertar cada vez maior em todos nós. Uma iluminação mais profunda, mais bela e visível. E os irmãos sabem que o nosso desejo sempre é que muitos sejam alcançados pela graça. Mais do que resplandecer a glória do Senhor pelo comportamento correto da nova criatura, que muitos confessem para poder entrar neste processo. E que Deus use todos nós, né? Que o nosso trabalho sirva para isso, que as nossas ações, que o nosso dia a dia, e que muito mais do que nossas palavras, o nosso viver resplandeça isto. E uma coisa que eu tenho também procurado observar com mais carinho, né? É perceber que muitas vezes a forma, ela diverge. O que não pode divergir é a essência do novo nascimento, é a palavra de Deus revelada a nós, o confessar de cada um, o caminhar de cada um, conforme Deus repartiu a fé na medida de cada um. E o que nós devemos buscar é lembrar de João Batista. Essa noite eu acho que é para isso. Vamos lembrar que nós não somos dignos de desatar as sandálias do Senhor. Nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus. E quando eu vejo a nós reunidos como agora, reunidos no templo, você reunido em casa, toda vez que lembramos de falar do Senhor e lembramos
de trazer à nossa memória aquilo que somos em Cristo Jesus pelo poder de Deus, eu sei que isso nos causa um tremendo bem e que a nossa comunhão, a nossa vida em união, transborde no sentido de tocar pessoas. Nós tivemos neste domingo, né, muitos visitantes e nós temos tido cada vez mais a percepção de que como é a coisa mais importante para nós. Estar ali com vocês é bênção. Estar ali com vocês é um momento muito acalentador neste mundo maligno, nesse dia mau. Mas ver cada vez mais de nós, o corpo crescendo, isso é que move o nosso trabalho. O trabalho de cada um de nós, você também tem trabalhado. Toda vez que você está ali, toda vez que você ora, toda vez que você contribui, toda vez que você, de alguma forma, age no sentido de promover o funcionamento do corpo de uma forma tão bonita, tudo isso está cooperando para que a ardente expectação da criatura, aquela que aguarda e espera a manifestação dos filhos de Deus, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, é onde nós estamos caminhando. E aí vale a pena. E quero encerrar hoje. Vale a pena aqui, ó. Porque eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-os cada vez mais, seja menos amado. E aqui sempre haverá isso. Os irmãos conhecem um pouquinho, né? A gente procura sempre ter essa visão do amor, e mesmo que sejamos às vezes mal compreendidos, às vezes sejamos até mal visto pela forma, às vezes, né? Às vezes a forma não agrada. Mas o que eu e você devemos fazer é sempre ter uma visão bonita de autocrítica, de olharmos realmente se estamos agindo mal. E é bonito quando a gente pode reconhecer que agimos mal e corrigirmos e tributarmos a Deus que opera isso em nós. Mas quando estamos caminhando bem, mesmo assim, ou encontramos esses pormenores, está tudo bem. Pai, perdoa-lhes e que eles me perdoem. O bom é se deixar gastar pelas almas. O bom é juntar tesouro no céu e granjear amigos. E que Deus abençoe a todos nós, onde quer que esteja. Cada um na sua forma, sem perder a essência, a multiforme graça de Deus operando de uma maneira bela. Então que Deus abençoe, ilumine, conduza, inspire e use cada um de nós para que esse projeto tão lindo e belo da nossa vida em Cristo Jesus cresça. Que muitos sejam alcançados pela graça. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Graça e paz.